Oi, turma! Então, ontem iniciamos nossos estudos na NR10, né? E hoje continuaremos falando sobre a norma regulamentadora que fala da segurança em eletricidade, né? Encerramos a aula de ontem falando sobre os profissionais qualificados, habilitados e capacitados, né? Então, todos esses profissionais só poderão atuar em contato com a eletricidade se forem autorizados pela empresa. E para que essa autorização aconteça, o profissional capacitado tem que receber uma capacitação pela própria empresa, por meio de um profissional habilitado, né? E o profissional habilitado, ele terá habilitação desde que ele tenha um curso de qualificação e um registro no órgão competente, tá bom? Então, conforme eu falei ontem, a gente tem que entender a diferença entre um profissional qualificado, habilitado e capacitado. Lembrando que todos esses trabalhos, né, mediante os riscos de eletricidade, tem que ser feito sob a supervisão de um profissional habilitado e autorizado pela própria empresa, tá? Bom, então a reciclagem ela vai acontecer anualmente e quando houver troca de função, mudança de empresa, porque a capacitação só vale para a empresa que o capacitou, inatividade superior a 3 meses, então é aquele colaborador que ficou ausente, né, da empresa por 3 meses, e quando houver mudança significativa dos métodos. Bom, a NR10, pessoal, então, a segurança em eletricidade, ela vai ser aplicada para situações de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia, tá? Então, nessas 3 fases, precisará ser observados os requisitos da norma regulamentadora. Bom, então vamos ver o que a norma fala sobre a sinalização de segurança. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NRC 26, sinalização de segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir. Então, a norma que fala sobre sinalização de segurança é a NR 26, porém, na NR 10, ela deixa bem claro que a sinalização ela tem que ser implementada para atender a identificação de circuitos elétricos. Então, a gente tem essa sinalização, essa placa amarela, o amarelo indica a advertência, né? Para poder advertir que ali há o risco de choque elétrico, né? Que ali existem partes vivas da instalação, né? Então, a identificação de circuitos elétricos. Também será utilizada a sinalização para indicar travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comando. Então, é onde a gente entende que o sistema está bloqueado, né? E eu devo sinalizar que esse sistema está bloqueado, que ali a gente tem um travamento da energia, da corrente elétrica. Também deve ser sinalizado restrições e impedimentos de acesso, né? Somente pessoas autorizadas deverão acessar. Deverá ser sinalizado ainda a delimitação de áreas. Então, mais na frente eu vou mostrar para vocês que a própria NR10 ela traz um desenho de onde deve ser delimitado a zona de risco, a zona controlada e o ponto energizado. Então, essas delimitações de áreas elas são definidas pela NR10. Deve ser sinalizado as áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas. A sinalização de impedimento de energização. Então, se eu tenho um circuito desligado, eu vou sinalizar que ali há um impedimento de energização. Caso esteja sendo feito uma manutenção, um reparo, e foi necessário desenergizar, né? Então, eu tenho que sinalizar que ali há um impedimento de energização, pois provavelmente tem pessoas expostas, né, ao risco de choque elétrico. E também, por fim, deve ser sinalizado a identificação de equipamento ou circuito impedido.
né? Então, esses são os casos aí de sinalização obrigatória, né, dentro da NR10. Bom, então vamos ver as medidas de prevenção, né? Deve comprovar-se periodicamente se as proteções encontram-se em boas condições de funcionamento. O que seriam essas proteções? De uma forma geral, as proteções seriam a própria sinalização, barreiras, os equipamentos de proteção individual, as proteções de, por exemplo, seccionamento, né? Então, todas essas ações de prevenção ao risco de eletricidade têm que estar em boas condições de funcionamento. Devem ser desligadas depois de utilizadas ou quando se faz uma pausa no trabalho e não se deve puxar pelo cabo de utilização para desligar a ferramenta da tomada. Então, aqui são orientações bem básicas mesmo, né, sobre a prevenção com relação a choque elétrico. Ainda sobre as instalações, elas devem ser verificadas periodicamente por eletricistas qualificados que devem efetuar as reparações e manutenções necessárias. Qualquer aparelho que se suspeite apresentar algum problema é retirado de utilização e guardado num local seguro com a etiqueta não usar, enquanto aguardar ser revisado por pessoal qualificado. Quando a gente fala dessa segurança na utilização de aparelhos com relação à NR10, a gente lembra de alguns acidentes que podem acontecer em razão de um curto-circuito, por falta de manutenção e inspeção do próprio equipamento. Então, a gente tem incêndios, né, que acontecem em razão de curto-circuito em ar-condicionado, que deveria ter sido feita a manutenção e não estava em boas condições de funcionamento. A revisão periódica dos disjuntores diferenciais será realizada pelo pessoal responsável e, antes de serem limpos, regulados ou mantidos, as ferramentas e os equipamentos serão desligados da rede elétrica. Então, são as orientações gerais, né? Importante, é necessário colocar cartazes com informações sobre primeiros socorros junto dos locais com perigo de eletrocução. Então, pessoal, quando é feita a capacitação dos trabalhadores sobre a NR10, essa capacitação engloba também os primeiros socorros. Quando voltarmos, é claro, até as aulas presenciais, a gente vai fazer uma aula prática de primeiros socorros, principalmente voltado para a NR10, que serão primeiros socorros para riscos de queimadura, de parada cardíaca, né? Para que a gente tenha noções sobre o atendimento dos primeiros socorros. E aí, só um lembrete que a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano pode produzir queimaduras graves e morte por asfixia ou ainda parada cardíaca. A gravidade dos efeitos e lesões depende da duração e intensidade da corrente. Então, pessoal, o contato com um marco elétrico, por exemplo, pode ocasionar em queimaduras graves, né, inclusive fatal, né? Sem contar que o impacto de um choque elétrico também pode provocar queda em altura e até mesmo parada cardíaca, dependendo da tensão ali da corrente elétrica, né? E por falar em tensão, então vamos ver, né, qual é a classificação que a NR10 traz de alta, baixa e extra baixa tensão. Então, a alta tensão é quando tem-se uma tensão, né, na corrente elétrica superior a 1000 volts em corrente alternada ou superior a 1500 volts em corrente contínua. Nesse caso, né, a gente tem o conceito de alta tensão. Né? A alta tensão a gente sabe que é um risco, né, muito maior, as consequências da lesão, né, serão muito maiores. Baixa tensão, né? O que é a baixa tensão? É uma tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua ou igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. E a extra baixa tensão a gente também chama de tensão de segurança. Por quê? A extra baixa tensão ela vai ter, consequentemente, lesões menos graves, né? Muitas das vezes,
quando não é possível desenergizar totalmente a corrente elétrica, uma das medidas de segurança é implementar a extra baixa tensão. E a extra baixa tensão é uma tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. Em termos mais claros, né, é uma tensão inferior a 50 volts em corrente alternada ou uma tensão inferior a 120 volts em corrente contínua, tá? É claro que, se for possível desenergizar, desligar totalmente a corrente elétrica, essa vai ser a ação a ser adotada. Mas terá situações que isso não é possível. Então, quando não for possível totalmente o desligamento, a recomendação é que seja implementada a extra baixa tensão, porque caso aconteça o contato, né, um acidente, as lesões serão menos graves. Bom, então nesse quadro aqui é um quadro que a gente tem só para representar, né, a faixa de tensão elétrica. Em alta tensão, maior que 1000 volts em corrente alternada ou maior que 1500 volts em corrente contínua, né, o risco de arco elétrico. O arco elétrico, gente, nada mais é do que ondas caloríficas mesmo. Então, a gente tem ali o fogo em si, né? Então, realmente é um risco de queimaduras graves. A baixa tensão é entre 50 e 1000 volts em corrente alternada ou 120 e 1500 volts em corrente contínua, é o risco de choque elétrico. E a extra baixa tensão é o conceito de menor que 50 volts em corrente alternada ou menor que 120 volts em corrente contínua. Então, a gente tem um baixo risco, né? Um risco menor aí de lesões. E aí, vamos ver aqui, né, um item da NR10, um item muito importante da NR10. Os estabelecimentos, né, então todas as empresas com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo no mínimo. Então, o que tem que estar nesse documento, nesse prontuário de instalações elétricas? O prontuário é um documento, um projeto, né, que vai identificar todas as ações de segurança para essas empresas, para esses estabelecimentos que têm carga instalada superior a 75 kW. Bom, então esse prontuário, de acordo com a NR10, precisará ter o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes. Então, se eu tenho sinalização, as capacitações, tudo que for ações de segurança e saúde, eu vou descrever no prontuário de instalações elétricas. Deve constar também a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento elétrico. Então, todas essas medições, todo o aterramento, né, que é feito nas máquinas, nos equipamentos, tem que constar no prontuário de instalações elétricas. Deve constar também as especificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina a STNR. Então, todos os EPIs utilizados pelos profissionais, as luvas de borracha, o calçado de segurança, o capacete, tudo isso tem que ser descrito no prontuário de instalações elétricas. Só reforçando, pessoal, o aterramento elétrico também é uma ação de proteção contra o choque elétrico, contra o acidente, tá? Na NR10. Ainda deve constar no prontuário a documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Então, eu vou inserir nesse prontuário a data do treinamento e todos os documentos comprovando a qualificação e habilitação dos profissionais, tá? Então, tem que vir especificando tudo isso aí.
deve constar os resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva, as certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas e o relatório técnico das inspeções atualizadas, com recomendações, cronogramas de adequações, tá? Então, tudo isso tem que constar no prontuário de instalações elétricas. Normalmente, quem elabora esse prontuário é o próprio engenheiro eletricista, e ele deve obedecer aí os requisitos, as obrigatoriedades da NR10. Bom, pessoal, as empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: a descrição dos procedimentos para emergência e certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Então, além daqueles documentos que são obrigatórios no prontuário de instalações elétricas, as empresas que operam em instalações ou equipamentos do sistema elétrico de potência precisarão acrescentar esses dois documentos, que são a descrição dos procedimentos para emergência, né, e as certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Ainda sobre o prontuário de instalações elétricas, ele deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador, tá? Então, o empregador tem que estar atento a essa documentação e ele deve permanecer à disposição de qualquer trabalhador. É a mesma coisa que eu falo para vocês do PPRA, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais também tem que estar à disposição do trabalhador, assim como esse prontuário de instalações elétricas. E os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Pessoal, então, às vezes os alunos costumam me perguntar: professora, além desse prontuário de instalações elétricas, a empresa tem que manter o PPRA? Tem, tá, pessoal? Um documento não vai eliminar a utilização do outro. A empresa vai ter o PPRA, porque é uma obrigatoriedade da NR9, e se ela tiver carga instalada acima de 75 kW, ela vai manter também o prontuário de instalações elétricas. Ela vai manter os dois documentos. Bom, então as ações de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. É aquela velha regrinha da hierarquia que eu falo com vocês. Primeiro, ações coletivas, depois administrativas e, por último, individual, né? As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. O que é a tensão de segurança que eu acabei de explicar para vocês ali atrás? É a extra baixa tensão, que é uma tensão inferior a 50 volts em corrente alternada ou inferior a 120 volts em corrente contínua, tá, pessoal? Então, a primeira ação a ser adotada em caso de manutenção em instalações elétricas, reparo, é desenergizar, é desligar totalmente a corrente elétrica, tá? Mas, se for impossível, né, a gente sabe que em determinadas situações as empresas não vão parar simplesmente para ter um reparo, então é feito o emprego da tensão de segurança, que é aquela extra baixa tensão, tá? Justamente porque o risco, né, de uma lesão, de um acidente, com a tensão de segurança é bem menor. E aí, na impossibilidade de implementação, né, da tensão de segurança, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras e sinalização, tá? Então, após as ações coletivas, a gente vai pensar nas ações administrativas, que é justamente a sinalização, as barreiras, para evitar o contato mais próximo com esse ponto energizado, né? Então, a gente vai instalar barreiras físicas, barreiras de sinalização, obstáculos, para poder ter uma segurança maior ali das zonas de risco. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes.
Então, o aterramento das instalações também é uma ação de proteção coletiva, tá? A respeito das medidas de proteção individual, que são os EPIs. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Então, pessoal, o que a gente tem que ficar atento é às especificações dos EPIs. Né? A gente conhece a luva de borracha que vai isolar o contato com a corrente elétrica, porém existem vários tipos de luva, né? Ela vai atenuar determinado nível de tensão. Então, ao definir o EPI adequado, primeiro a gente precisa identificar qual é a tensão da corrente elétrica, para posteriormente identificar qual vai ser a luva adequada, qual vai ser o EPI adequado, tá? Então, sempre estudar a situação de risco para depois definir qual será o EPI. E amanhã eu vou postar um material sobre os EPIs para vocês, um material complementar, para vocês verem as fotos, identificar os equipamentos, para ficar mais fácil o entendimento. Já que não podemos, né, ter o contato agora com esses EPIs no laboratório de segurança, então a gente vai dar uma estudada nesse material complementar para poder facilitar o entendimento. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, a própria vestimenta do colaborador que vai ter contato com o risco, né, de eletricidade, essa vestimenta ela vai ser um EPI, né? Ela tem que ser uma vestimenta que não prejudique, que não cause ali influências, né, para que o funcionário esteja, né, completamente protegido contra queimaduras. É proibido o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Então, a NR10 é muito clara com relação a isso. A gente não pode permitir de forma alguma, como somos praticamente fiscais, né, da empresa, nós profissionais da área da segurança temos que vedar o uso de adornos, justamente porque esses adornos podem conduzir, né, à eletricidade. Bom, sobre a segurança em projetos. É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação de condição operativa. Então, todo projeto ele tem que vir especificando quais serão os dispositivos que irão impedir a reenergização, né? Tem empresas que trabalham com cadeados, né? Então, somente a pessoa que tem a chave desse cadeado vai poder energizar o quadro de distribuição. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a manutenção aqui em um quadro de distribuição de energia. Eu faço o desligamento, né? Eu tranco esse quadro, vou lá, faço a manutenção do que tem que ser feito e somente eu, com a chave, é que irei abrir o quadro e energizar, né? Então, é uma ação aí de proteção. Todas essas ações, né, de impedimento de reenergização terão que ser definidas no projeto. O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Então, pessoal, para atividades em instalações elétricas, deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma postura de trabalho segura, conforme a NR17, que fala da ergonomia, né? Porque se a gente não tem uma iluminação adequada e postura, isso pode colaborar para um cansaço e um possível acidente de trabalho. Bom, então, pessoal, esse aqui é um dos itens mais importantes da NR10, né, que a gente precisa obedecer. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização.
Então, se eu estou fazendo uma manutenção e eu desliguei a corrente elétrica, essa reenergização só ocorrerá mediante uma autorização, tá? E essa reenergização, ela tem que obedecer uma sequência, que é o que traz esse item da NR10. Primeiro, tem que haver a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos do local. Depois, retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Então, qualquer pessoa que seja da limpeza, que seja de qualquer outro setor, a gente vai tirar ali da zona controlada. Remover o aterramento temporário, remover a sinalização de impedimento de reenergização e destravamento se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Então, para que eu possa reenergizar, né, eu tenho que respeitar essa ordem, eu tenho que respeitar essa sequência de procedimentos, tá? É um item muito importante aí dentro da NR10 e a gente vai resolver questões sobre isso. As medidas constantes nas alíneas apresentadas anteriormente podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das peculiaridades de cada situação. O que é isso? Um profissional legalmente habilitado, ele pode alterar essa ordem, essa exigência da NR10. Só que ele só vai fazer isso se for um profissional habilitado e se ele tiver uma justificativa técnica formalizada, tá? Então, somente um profissional habilitado e com uma justificativa técnica para poder alterar essa sequência aí, né, dos itens de segurança para reenergização. E os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada devem ser instruídos formalmente de forma a avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Né? Então, os trabalhadores que não estiverem diretamente ligados, né, às instalações elétricas, ele vai ser instruído, né, sobre como avaliar esses riscos. Não somente quem tem contato, mas quem trabalha de forma indireta também tem que receber esses treinamentos, tá, pessoal? Bom, então esse aqui é a imagem que eu falei para vocês que a própria NR10 traz para a gente, para poder sinalizar o distanciamento seguro, né, da zona de risco, zona controlada do risco de corrente elétrica, né, de acidentes. Então, esse ponto aí é o que a gente chama de ponto energizado. Então, é onde a gente tem o risco, é onde a gente tem a corrente elétrica, né? O risco de eletricidade. No primeiro raio, né, do ponto energizado, a gente tem a zona de risco, né? Então, nessa zona de risco, só irá trabalhar profissionais autorizados pela empresa. Eu não posso ter dentro dessa zona de risco, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Bom, então eu tenho aqui, ó, de azul, a zona de risco. E nessa zona de risco, só poderá trabalhar profissionais autorizados pela empresa, tá? Depois da zona de risco, a gente tem a zona controlada, né? Que é esse raio aqui. Essa zona controlada, nela tem o controle, né, desses profissionais também, o treinamento obrigatório. E fora dela, a gente tem aqui a zona livre, tá? Então, vamos ler aqui o que a NR traz para a gente, né? Fora o conceito da zona livre, né? Dentro dela, a zona controlada restrita somente a trabalhadores autorizados. Dentro da zona controlada, a gente tem a zona de risco, que é restrita somente a trabalhadores autorizados e com adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. Né? Dentro da zona de risco tem-se o ponto energizado e o SI significa a superfície isolante, construída com material resistente
e dotado de todos os dispositivos de segurança, tá? Então, esse distanciamento aí e espaços seguros é um desenho que a própria NR10 traz para a gente. Pessoal, então, como eu sempre falo para vocês, façam uma leitura da NR10, tá? Vai ser de muita importância aí para vocês. E a gente vai continuar os estudos da norma e a gente vai resolver alguns exercícios para ficar tudo mais claro, tá bom? Qualquer dúvida, podem colocar aqui no mural, que eu irei responder aí para vocês.